Olá, gente querida, graça e paz. Estamos chegando aqui, canal Josias Leão. O assunto hoje é soberania de Deus e liberdade humana. Já vou pedir para você, chegando aí, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ajudando a gente aí a fazer com que o canal continue caminhando. O texto que eu quero compartilhar com você está aqui na minha Bíblia, na minha mão. O texto de Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 23. O discurso do apóstolo Pedro após a descida do Espírito Santo, e ele vai dizer assim: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Esse texto, ele é um dos textos mais profundos das Escrituras, entre tantos outros, né? Por isso digo um dos mais profundos das Escrituras, quando se fala do tema soberania de Deus versus liberdade humana. Esse é o assunto do vídeo. O que é que está acontecendo aqui? Do que Pedro está falando? Duas frases vão me chamar a atenção aqui, deve chamar a sua atenção também, para a gente entender que há uma impossibilidade na nossa capacidade de compreensão de entender soberania de Deus e liberdade humana. Porque as duas coisas vão caminhar juntas. Isso é muito interessante. Nós não vamos conseguir entender uma a parte da outra. Deus, ele é soberano, ele escolhe, ele decide, ele tem o controle de todas as coisas, mas do outro lado, como se fosse um trilho de um trem, né? As duas vias ali do trilho, ele é duplo, eles não se encontram. Mas quando você olha lá no final, lá no horizonte, parece que eles acabam se encontrando, acabam se juntando, entrando em acordo. Então, soberania de Deus e liberdade humana é mais ou menos assim. Deus é soberano, ele decide tudo, ele tem tudo planejado, pré-estabelecido, mas o homem é responsável em fazer as suas escolhas. Olha só as frases que eu te falei. Plano pré-estabelecido de Deus. Ou seja, o texto é claro que Deus tem um plano pré-estabelecido. Aqui no discurso de Pedro, ele está falando da morte do Messias na cruz. Deus tinha um plano, não tinha como acontecer diferente. Jesus tinha que morrer na cruz e ressurgir ao terceiro dia. Ele disse várias vezes que iria morrer e iria ressuscitar. Não tinha como acontecer diferente. Estava pré-estabelecido. E a segunda frase é conhecimento prévio. O texto diz que o plano estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Ele foi entregue conforme esse plano pré-estabelecido e esse conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas e de uma maneira que nós não conseguimos entender, ele faz com que as decisões livres de cada ser criado entre em acordo, em comunhão, coopere com o plano dele pré-estabelecido antes da fundação do mundo. Aquela ideia de que se escreve o nome no livro da vida e se risca o nome do livro da vida, isso não existe. Porque lá em Apocalipse 13, verso 8, fala dos nomes que estão no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. E que esse próprio Cordeiro, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, separado para o sacrifício antes da fundação do mundo. O que eu quero que você entenda com essa breve reflexão é que você é responsável, como o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer que você precisa desenvolver a sua salvação. Você desenvolve a sua salvação. Olha só que interessante, mas no mesmo versículo ele vai dizer que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Certo, meu irmão? Que você entenda a sua responsabilidade de desenvolver a sua salvação, de obedecer a Deus, de cooperar com Jesus
mas que você também compreenda que Deus é soberano, que nada vai sair do controle dele, tudo está debaixo do controle soberano do nosso Deus. Que ele te abençoe, que você fique na paz.